seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu quero revelar para você um grande segredo. O segredo de como eu consegui ter sucesso na venda direta. Vem comigo, fica comigo nesses próximos minutos que eu vou te falar, que eu vou revelar para você no fim desse vídeo um grande segredo. Eu sou Fran Cotto, eu sei que algumas de vocês já me conhecem, já me acompanham, já sabem do sucesso que eu tive na venda direta. Eu me sinto privilegiada em receber pela primeira vez aqui comigo uma consultora de beleza natura para bater um papo, para conversar, para conhecer ela melhor. Seja muito bem-vinda, Fran Cotto. A Fran tem 13 anos como consultora natura, sendo que desses 13 anos, 9 ela foi premiada como destaque em vendas e já viajou para 25 países fazendo sua consultoria de beleza. Estamos de volta ao vivo. Olha, a gente adora contar histórias de mulheres empreendedoras aqui no Encontro. Hoje nós vamos conhecer a Franciele. Ela começou como consultora de beleza e depois de muito estudo e dedicação se tornou uma mulher de negócios e motivo de orgulho para a família. Vamos ver. Ela é muito batalhadora, sabe? E ver essa luta dela de tantos anos na rua, de estar, conquistando essas coisas que ela já, batalhou tanto, eu fico muito feliz de trabalhar com ela. Eu sonho alto e eu vou atrás dos meus sonhos. A Fran é um belo exemplo para outras empreendedoras e consultoras de beleza natura que estão começando. Ela é prova de que se preparando, estudando, confiando na própria capacidade, você também pode chegar lá. É bonito poder crescer e se realizar, trazendo mais autoestima e beleza para tanta gente. Eu vim contar um pouco para você sobre as minhas motivações e eu vim falar um pouco também sobre os meus erros. Eu falo, é errando que a gente aprende. Então eu quero compartilhar um pouquinho aqui com você sobre esses erros. Desde muito nova, eu escutava minha mãe falando, filha, se você quiser ser alguém na vida, você vai ter que estudar. Eu venho de uma família super simples, cresci em Atibaia, interior de São Paulo, e graças ao esforço da minha mãe e do meu pai, a gente nunca passou fome. Só que a gente eu tive uma infância muito difícil, né? Então eu lembro da minha mãe falando, filha, se você quiser ser alguém na vida, você vai ter que estudar. E eu cresci então com essa vontade, que era uma vontade minha e da minha mãe, e desde muito cedo, desde muito nova, eu percebi que se eu quisesse algo além do arroz e do feijão que os meus pais proporcionavam, eu ia ter que me virar. Eu ia ter que me virar por mim, né? Eu ia ter que fazer ali... eu ia ter que aprender a me virar. Com 7 anos, então, eu comecei a limpar a casa da minha tia, eu comecei a fazer... bijuteria para vender, eu fazia bolo, eu fazia gelinho, gente, eu fazia de tudo. Minha infância foi uma infância de trabalho e eu consegui ali, através desse esforço, nunca tive preguiça de trabalhar, consegui através desse esforço ir juntando ali um dinheirinho e tal. Na época de fazer a faculdade, eu não tinha condições. Eu trabalhava durante o dia no comércio, trabalhava à noite numa dasteria e mesmo assim eu não tinha condições de bancar, de pagar essa faculdade. Foi aí então que lá em 2004 eu me cadastrei na Natura para justamente fazer esse dinheiro extra. Nessa época, eu não tinha absolutamente nenhuma noção de como fazer venda, eu não sabia como me planejar, eu não sabia como que eu ia abordar esses clientes, na verdade eu morria de vergonha de abordar os clientes, eu não sabia como que eu ia me controlar financeiramente, porque eu comecei a montar esse estoque já quando eu entrei na venda direta, eu já comecei a montar esse estoque, só que eu não tinha absolutamente nada de dinheiro, muito pelo contrário, eu tinha dívida, né, eu tinha que pagar para a faculdade e eu não sabia muito bem como que eu ia angariar esses fundos, como que eu ia juntar esse dinheiro para pagar esse estoque. Foi nessa época que eu comecei com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, que eu comecei então a aprender a fazer essa venda direta. Eu entrei na faculdade, eu ia para a faculdade de ônibus, eu não tinha nem uma moto, nem um carro para andar. Quando eu terminei o primeiro ano, eu já tinha uma bis, que eu levava os produtos na mochila. No segundo ano eu já estava com um carro usado e assim eu fui sonhando cada vez mais, assim eu fui crescendo cada vez mais. Eu lembro até hoje que no primeiro dia de aula a minha sensação era que eu chorava por dentro, porque eu falava, gente, olha onde eu tô, olha que legal, estou aqui na faculdade, conforme eu sonhei por muitos anos, conforme minha mãe sonhou por muitos anos, então olha onde eu tô, né?
eu fiquei tão feliz daquele dia que eu não conseguia nem dormir, né? Um dia anterior, não conseguia nem dormir. E eu lembro que quando eu caminhava nos corredores da faculdade, assim, parecia que eu podia voar. Parecia que eu tava andando sobre as nuvens. Se eu fecho meu olho, eu lembro do cheiro que tinha o corredor da faculdade, que tinha os cadernos, né? Eu lembro disso muito claro, assim, porque foi justamente um marco na minha vida, né? Eu comecei a entender que se eu sonhasse, eu conseguiria, e se eu sonhasse e se eu me planejasse, eu conseguiria sim realizar. E foi aí que eu comecei a sonhar cada vez mais alto. Foi aí que eu falei, quero ter estoque, que eu comecei a trabalhar, investir tempo, investir dinheiro. Na verdade, eu nem tinha esse dinheiro, mas eu comecei justamente a fazer esse dinheiro rodar no começo. Usava limite cheque especial do banco e eu fazia uma bagunça, gente, mas eu consegui, né? E aí, depois da faculdade, eu comecei a sonhar cada vez mais alto. Então, eu conquistei minha primeira casa aos 23 anos, depois eu quis viajar, já conheci mais de 25 países, depois eu queria estudar fora do Brasil, já tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e na Europa, sempre pensando em crescer, em evoluir. E uma das coisas que eu quero te falar hoje desde 2004, né, quando eu comecei a estudar, foi que eu consegui justamente aliar teoria com prática, porque não adianta nada a gente falar quero fazer venda direta. Eu vejo muitas consultoras até hoje falando quero fazer venda direta, mas elas não sabem como começar, elas não se automotivam, falo que motivação é uma coisa intrínseca, né? Elas não se automotivam para começar a aprender sobre os produtos, aprender técnicas justamente de vendas. Elas muitas vezes colocam ali, eu não tenho tempo, então ela muitas vezes nem sabe priorizar ali o que é importante e o que não é para ela. Eu falo isso porque, gente, eu passei por tudo isso, eu sei como que é difícil, principalmente o começo, né? Principalmente os 2, 3 primeiros anos ali foram extremamente difíceis, extremamente dolorosos, né? Elas têm vergonha, e eu também tinha. Elas não sabem justamente por onde começar. Elas têm uma motivação maior, às vezes quer entrar para pagar ali uma escola do filho, para ajudar em casa, mas ela não sabe como. E eu também não culpo essas consultoras de vendas, essas pessoas que trabalham com vendas. Por quê? Porque isso não é nos ensinado na escola, né? Não é ensinado no colegial, por exemplo, a como empreender na venda direta, a como se virar, né? Então, assim, ter vontade de fazer é uma coisa, chegar e fazer, implementar o que aprende, né? E ir atrás é outra coisa totalmente diferente. Então, eu lá em 2016 eu já tinha sido premiada, já tinha dado entrevista em rede nacional, eu já tinha saído na revista da Natura, eu já tinha conquistado vários prêmios com a Natura. Foi então que eu abri um canal e eu comecei nas redes sociais eu comecei a compartilhar o que eu fazia, como eu fazia e por que eu fazia. Só de eu compartilhar ali, eu comecei a ajudar muitas consultoras. O depoimento da Bruna, ela falou, Fran, eu peguei suas dicas, eu apliquei e no dia seguinte que eu comecei a aplicar suas dicas, eu não tinha o dinheiro para pagar o boleto. Antes das 4 da tarde, eu estava na lotérica pagando meu boleto. Eu não tinha dinheiro, eu tinha estoque e eu não sabia o que fazer com aquele estoque. Eu fiquei mega feliz, né, com esse depoimento, óbvio, e eu comecei a perceber que eu tinha um método. Então lá no fim de 2015, começo de 2016, foi que eu comecei a escrever esse método, foi que eu comecei a estruturar esse método. Esse método nada mais é do que um curso online de como fazer venda direta, que é justamente o guia de sucesso da venda direta. Nesse curso eu ensino desde o básico, como se planejar, como entender as suas motivações e as motivações dos seus clientes para comprar de você, como abordar esse cliente sem ser chato e insistente, né? Tem gente que fica só
compra comigo, compra comigo, compra comigo. E na verdade, a gente precisa aprender a lidar com esse cliente, né? Aprender a fazer relacionamento com esse cliente. Eu falo sempre, venda é relacionamento. E na venda direta a gente tem uma vantagem muito grande, né? De justamente estreitar esse relacionamento com o cliente. Então eu ensino nesse método, eu ensino um passo a passo de como fazer essa venda, de como abordar de forma correta, de como prospectar, de como fazer venda. Gente, é muita coisa dentro desse método. Fala um pouco também de estoque, como você monta seu estoque do absoluto zero, ou se você já tem um estoque, como você vende ele, como você vai trabalhar esse cliente do começo ao fim. Falo também um pouco sobre planejamento financeiro, como se organizar, como você vai se programar mês a mês para atingir seus sonhos, né? Assim como eu conquistei muitos sonhos na minha vida, como eu já contei aqui nesse vídeo pra vocês, eu comecei a desenhar esse método, né? Então, assim, a parte financeira é importantíssima. Se você não tem um bom planejamento financeiro, se você não sabe como se organizar, você não chega a lugar nenhum, né? E aí eu falo um pouco também no treinamento, eu ensino como você tem o seu mindset correto, como que você se programa mentalmente para fazer essa venda, para conquistar esse sucesso que você tanto merece. Esse treinamento, ele é dividido por módulos e eu vou deixar aqui para você agora embaixo um link de um passo a passo ali do que exatamente se trata o curso, do que exatamente se trata esse método. Lá desde 2004 para cá, eu investi por baixo, até quando a última vez que eu fiz as contas, eu investi mais de 180 mil reais em treinamentos, em desenvolvimento pessoal. Como eu falei, fui viajar, eu estudei muito, eu investi mais de 180 mil reais comigo em treinamentos para eu chegar nesse método, para eu chegar nesse passo a passo que é o que eu vou te passar agora. Então já clica aqui abaixo, já aproveita, já faz sua inscrição, porque tem um bônus incrível para você que fizer sua inscrição hoje. Então aproveita, porque as vagas são limitadíssimas. Eu falei, eu não vou pegar turmas muito grandes, eu quero pegar um grupo pequeno de pessoas e acompanhar essas pessoas. Eu quero me certificar de que você vai sim ter resultado na venda direta. Então, a minha mensagem hoje para você é: busque conhecimento. O meu segredo hoje para você é: eu consegui aliar teoria com prática. Busque conhecimento, busque se planejar, busque ir atrás dos seus sonhos, né? Bote data nos seus sonhos, porque daí eles viram metas, né? Um sonho sem data é só um sonho. A partir do momento que você coloca data e decide qual o próximo passo, você vai chegar lá, você vai atrás e você vai chegar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já clica aqui embaixo já e eu te vejo na próxima aula.